irmã ontem me ligou, me mandou mensagem pedindo um título, né? Mas eu não sei, sinceramente eu não sabia nem que título pôr nessa mensagem, né? Ainda vou pensar ainda que título vai ser essa mensagem, né? Acho que é a primeira vez que eu vou apresentar essa mensagem, então se algo ainda não sair ainda, nós vamos fazer alguns ajustes ainda, né? Vocês estão vendo duas imagens aí, né? E parece que tem algo aí que está meio estranho, né? A gente olha para a tela, né? Nós vemos aí pães deliciosos, né? Pães integrais. E parece um pãozinho ali, né? Um pãozinho francês ali no meio, né? Parece que ele até não faz parte da imagem, né? E como se eu fosse dar um título para a mensagem ontem, que a irmã me ligou, né? Talvez se fosse assim, dar um título da mensagem Pão Francês, né? Mas ainda não sei ainda se vai ser o título dessa mensagem. Vou pensar ainda se vai ser esse título. Esse pãozinho está perdido, né? É um pãozinho branco perdido no meio de tantas coisas lindas. Exatamente. Mas parece pão, né? Mas será que é pão mesmo, né? Será que esse pão francês é pão mesmo, né? Quando a gente pensa nisso, né? Olha para o pão, a gente pensa talvez numa coisa integral, né? Uma coisa que é integral é uma coisa inteira, né? Uma coisa que é completa, que tem todos os nutrientes, que tem tudo que a gente precisa, que vai restaurar nosso corpo, a nossa saúde, né? E uma coisa que não é íntegra, como o pão francês, né? Parece pão, a gente come como pão, mas ela não é íntegra, né? Não é integral, ela não tem todos os nutrientes, não tem tudo que a gente precisa. Ela vai só preencher um espaço e depois vai nos dar ali uma, entre aspas, uma bomba de energia, né? E depois vai parar por ali mesmo. Então eu queria convidar vocês a abrir a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 13, a gente vai ler do versos 13 ao verso 14. Mas enquanto você vai procurando, eu vou contar uma história para vocês. Eu quero que você imagine a seguinte cena, né? E quem já achou, vai deixando a sua Bíblia aberta aí. Quero que você imagine agora um crente servo, né? Um bom ancião da igreja, um bom pastor, né? Quero que você imagine essas cenas aí, né? Esse tipo de homem que a gente está falando. Agora imagine que esse homem está num restaurante comendo. Enquanto ele come ali, né? Está sentado ali com aquela mulher na sua frente. Enquanto ele come ali, passa ao seu lado, do lado da sua mesa, o gerente do restaurante, e ele deixa cair ali um bolo de dinheiro. Esse homem, que é um exemplo para a sociedade, ele se levanta, né? Pega aquele bolo de dinheiro, vai até o fundo do restaurante, chama o gerente e fala assim: olha, você deixou cair esse dinheiro ali. E aí aquele gerente, impactado com essa visão, né, que ele está tendo, impactado com aquele atitude daquele homem, ele olha para ele e fala assim: nossa, mas que coisa fantástica, nos dias de hoje, que atitude honesta a sua, né? Eu quero chamar os jornais, quero chamar a imprensa, porque a gente precisa divulgar o seu exemplo. As pessoas precisam saber que ainda existem pessoas honestas e íntegras, né, no mundo. E ele quer fazer um alarde sobre essa atitude desse homem, né? E aí esse homem vai ficando constrangido, porque ele não quer que isso aconteça. Não, não, não faz isso não, por favor, não chama a imprensa, não é necessário. Por favor, não faça isso. Não, mas eu preciso. Eu tenho um irmão que é jornalista, ele é fotógrafo, ele precisa colocar isso na matéria do jornal. E vocês precisam precisa ser divulgado essa sua atitude. E ele quer colocar uma foto deles, né, no jornal. E até que esse homem chama esse gerente no canto, né? Depois de muita insistência, né? Chama esse gerente para o canto do restaurante. E aí diz para ele assim: olha, por favor, não faça isso. Eu preciso te explicar uma coisa. Eu estou jantando aqui com essa moça. Essa moça é casada, ela tem filhos,
E se você colocar uma foto nossa no jornal, você vai nos expor. Eu também sou casado. E você vai destruir a família dela, vai destruir a minha família. E você vai acabar com os nossos planos para essa noite, se é que você consegue me entender. Irmãos, quantos hoje, né, em determinadas situações da vida, parecem ser, entre aspas, éticas, honestas, né? Mas em outras áreas da vida são completamente imorais. Quantas pessoas, assim, em casa hoje, né? Talvez hoje aí, na sua casa, na sua família, você aparenta, né? Ou apresenta ser, entre aspas, uma pessoa honesta, certa, correta, né? E na sua empresa, nos seus negócios, você não se vende, né? Você é firme, né? Modelos exemplares, mas em casa, né? São pessoas totalmente depravadas, né? Eu queria conversar essa manhã com vocês sobre integridade, né? O que é uma pessoa íntegra? O que é um pão integral, verdadeiro, real, né? O que é isso que a gente acabou de apresentar? A gente começa a perceber, né, que honestidade é bem diferente de integridade. A gente começa a ver que dentro dessa história que eu acabei de contar para vocês, que nem sempre ser honesto representa ser íntegro, né? A gente começa a ver que nem sempre aquilo que aparenta ser verdadeiro ou íntegro, né? O é. A gente olha para essa história e a gente começa a ver que essa história pode ser a nossa história. Pode ser a maneira com o cristianismo que nós estamos vivendo hoje, a maneira que nós estamos vivendo hoje. A gente aparenta ser honesto, ser uma pessoa correta, ser um bom cristão, ser um bom pai, ser uma boa mãe, ser um bom filho. Mas quando nós estamos, entre aspas, sozinhos, né? Como será que nós somos? Parece que quando nós estamos sozinhos, a nossa integridade depende de quem está do nosso lado, ou da área da vida, né, onde nós estamos desfrutando naquele momento. Eu quero dizer uma coisa para vocês, que isso não é integridade, irmãos. Integridade situacional não é integridade. Integridade não é algo que a gente escolhe quando ser e como ser, de acordo com a situação do momento. Sabe por quê, irmãos? Porque quando a gente olha para o dicionário, o que é íntegro? Íntegro é algo inteiro, né? O primeiro está aí, né? É algo que é inteiro e algo que é completo, né? Ali está dando as descrições no dicionário para a gente do que o que significa essa palavra íntegro, né? Será que nós somos inteiros e completos no cristianismo que nós vivemos? E quando a gente olha para isso, a gente começa a entender que íntegro é a coerência naquilo que nós falamos e naquilo que nós vivemos. Integridade também é algo que acontece como é que eu estou, né? É a coerência de quando eu estou sozinho ou de quando eu estou com alguém. Eu sou a mesma pessoa sozinha e com alguma pessoa do meu lado. Eu não sou diferente. Tem um texto não, uma frase que diz assim: quem é você, né? Você é você mesmo quando você está sozinho. Isso é você. E como que é você quando você está sozinho, quando você está numa situação da vida? Como é que é você num avião, né? A 12 mil metros, 12 mil pés de altitude, e alguém vem servir um lanchinho lá dentro, né? É claro que hoje a gente não vê mais esse serviço, né? Devido à pandemia, né? Mas vem ali um pãozinho com presunto para você. Aí você olha e fala assim: ah, isso aqui é frango, né?
não tem ninguém olhando, não tem nenhum ancião do meu lado, não tem a minha esposa, não tem ninguém para falar nada. E você pega ali aquele pãozinho e come, né? Então, quem é você quando você está sozinho? Esse é você. E você sozinho é íntegro? Você é, entre aspas, integral? Você é um adventista integral? Ou é aquele adventista que a Bíblia diz lá em Apocalipse, né? Que Deus está às portas e prestes a vomitar da sua boca, porque não é nem quente nem frio, tu és morno, né? Então, ele, como se diz, você não é integral, você é um pão francês. Você não alimenta, você não dá substância, você não tem substância, você é uma massa branca de farinha refinada, que não tem nenhuma fibra e que não tem saúde para transmitir, né? Então, quem é você? Então, integridade, irmãos, é estar inteiro, puro, lacrado. Íntegro é aquele que não foi contaminado, não foi corrompido. Então, ser íntegro é estar inteiro naquilo que nós dizemos que cremos e pregamos. E eu queria levá-los nessa manhã a meditar nisso, porque nesses últimos instantes da história, Deus está prestes a selar aqueles que são, entre aspas, íntegros. Deus não vai colocar um selo num pão francês, irmãos. Num algo que não é completo, que não está inteiro ao seu, como se diz, ao seu comando. Que não está inteiramente sendo dirigido pelo seu espírito. Deus não vai colocar um selo em algo falso, algo que não é verdadeiro. O selo de Deus será colocado somente sobre aqueles que são verdadeiros, são íntegros, são inteiros, são completos. Deus não vai colocar o seu selo em pessoas que no final de semana, chega ao sábado, tem os, entre aspas, o seu coração, os seus olhos, todas as coisas voltadas para Deus. Mas basta chegar ao pôr do sol que ela já começa a imaginar as coisas e as atividades do mundo, e ela não vê a hora do sábado terminar para ela começar a fazer aquilo que ela gosta, entre aspas, de fazer durante a semana. Então, que Deus nos abençoe nessa manhã, para que nós tenhamos nossos olhos, nossos desejos, nosso coração voltado para as coisas de Deus, para fazer a vontade do Pai e não estar ligado às coisas que são do inimigo. Então, ser íntegro, irmãos, é ser perfeito aos olhos do Pai. E eu não estou falando aqui de perfeccionismo, estou falando de plenitude de santificação. Aos olhos de Deus, quando Deus chama Abraão, Deus fala para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. E Abraão começa então a andar na presença de Deus e ser guiado por Deus. E Paulo ainda diz assim, que aqueles que andam no meu espírito, né, não são arrastados pelo desejo da carne, mas são guiados pelo Espírito, né? E o Espírito Santo neles produz os seus frutos, né? E por causa desse Espírito, as pessoas são mansas, as pessoas são amáveis, são amorosas, essas pessoas perdoam, elas têm bons relacionamentos, né? Esse é o ideal de perfeição que Deus, que a Bíblia nos fala. Então é andar com Deus e ter em nós o fruto do Espírito. Esse é o ideal de integridade que a palavra de Deus nos fala. Andar com Deus e ter em nós a presença do Espírito Santo. Então, irmãos, aos nossos olhos, Abraão não foi perfeito, né? Errou, pecou, vacilou, mentiu, mas porque ele andou com Deus, ele foi transformado no pai da fé. Esse é o ideal de integridade de Deus que a Bíblia nos fala. E é isso que Hebreus também nos diz. Homens dos quais o mundo não foi o quê? Não era digno. Homens de integridade, homens que erraram, homens que pecaram, homens que caíram. Mas foram homens que deixaram Deus agir na sua vida.
Homens que deixaram Deus trabalhar e levantá-los do pó da terra. Homens que deixaram Deus transformá-los. Homens que estavam abertos para o mover de Deus. Então, irmãos, preste muita atenção naquilo que eu vou te dizer. Integridade não é o que você aparenta ter quando as pessoas estão te olhando. Integridade é aquilo que você, quando só Deus está te olhando. Então, integridade não é quando as pessoas estão olhando para você. É quando só Deus está olhando para você. Quando só Deus está te vendo. Isso é integridade. Quando só Deus consegue enxergar o seu coração, as suas intenções, os seus desejos. E por isso, antes de continuar, eu quero fazer uma pergunta para você. E a pergunta que eu quero fazer para você nesta manhã é: você é íntegro? Eu sou íntegro. Eu queria que você fechasse os seus olhos e perguntasse para Deus: Senhor, eu sou íntegro? Eu sou um pão integral? Ou eu sou um pão francês? Sabe, irmãos, tem coisas que só Deus consegue enxergar na sua vida. E talvez nem você mesmo enxergue. Mas Deus consegue. Por isso, irmãos, eu queria que você, agora, antes da gente dar continuidade, fechasse os seus olhos e perguntasse: Pai, se tem coisas que só o Senhor enxerga no meu coração e na minha mente, Pai, eu sou íntegro? Eu sou verdadeiro? Eu sou um cristão quente? Ou será que eu sou morno? Irmãos, feche os seus olhos e faça essa pergunta para Deus agora. Pai, eu sou íntegro. Eu queria orar com você. Queria orar com você nessa manhã, antes da gente dar sequência no que nós vamos estudar aqui. Então vamos orar. Sonda-me, ó Deus. Olha a minha mente, olha o meu coração. Esquadrinha, Senhor, aquilo que está no nosso coração. Vê se há em nós, vê se há em mim algum caminho que não te agrada. Algum pensamento, Senhor, algum sentimento que não te agrada. Algum sentimento que não tenha nascido no seu coração, Senhor. Alguma atitude que o Senhor reprova. E trata, Senhor. Trata nessa manhã, Senhor, nossa vida diante do Senhor. Segundo a sua santidade, Senhor, segundo o teu Santo Espírito, segundo a tua integridade, trata as nossas vidas, corrige as nossas imperfeições, transforma as nossas vidas, Senhor, por favor. Transforma o nosso coração de uma maneira sobrenatural. Ó Deus, quebra todo orgulho, quebra toda vaidade, para que nós possamos estar sensíveis ao teu mover e ao teu agir. Por favor, Deus, fala conosco. É essa oração que nós fazemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queria que você agora abrisse então a sua Bíblia, né, em 1 Samuel. Mas antes de chegar lá, eu queria falar para vocês ainda sobre o Salmo 139, onde ali diz sobre o salmista falando, né, de sonda-me, ó Deus, vê se, olha para mim, o Senhor me conheceu lá na profundeza, quando eu fui fecundado, o Senhor já me conhecia, né? A lição 109 mostra que não podemos nos esconder de Deus. E ali a nossa integridade é exposta diante de Deus e diante de todo o universo. Para que nós sejamos realmente verdadeiros. Porque não existe nenhum lugar onde nós podemos nos esconder de Deus. E quando a gente vai para 1 Samuel, capítulo 13, versos 13 e 14, então vamos ler juntos aí o texto. Esse é um texto que traz, né, a fala do profeta Samuel ao rei Saul. E olha o que diz Samuel. Você agiu como um tolo, desobedeceu os mandamentos que o Senhor teu Deus lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora, o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração
e o designou líder do seu povo, pois você não obedeceu aos mandamentos do Senhor. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você se lembra no momento em que Jesus Cristo entra em Jerusalém? O que foi que as pessoas gritaram para ele? Vocês se lembram desse momento, quando Jesus entrou ali em Jerusalém? O que aquela multidão que estava ali gritaram para ele? Vocês se lembram? Sabe o que eles gritaram? Hosana, Hosana ao filho de Davi. Davi. Você sabia que as pessoas poderiam ter gritado Hosana ao filho de Saul? Mas eles não gritaram. Eles gritaram Hosana ao filho de Davi. Sabe por que não gritaram? Por causa do contexto do texto que a gente acabou de ler. Deus arrancou o reino de Israel das mãos de Saul e deu a Davi. Porque Saul não tinha um coração voltado para Deus. Mas Davi tinha. E a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E o que significa, então, ser um homem segundo o coração de Deus? Sabe o que significa, irmãos? É ser alguém que chora, alguém que se lamenta quando erra, quando cai em pecado. Existe uma frase, eu não sei se essa frase está no Espírito de Profecia, eu ouvi ela de um pastor, e ele dizia o seguinte, que Davi era um homem tão sensível à voz de Deus, que se uma criança o repreendesse, ele aceitaria essa repreensão. Eu falei, puxa vida, né? Será que eu sou essa, entre aspas, essa criança que pode ser repreendida e que aceita a repreensão? Ou será que eu vou arranjar desculpas e justificativas? Davi é um homem que ora a Deus quando o pecado é apresentado a ele, que se arrepende, que muda de atitude. Olha o que o próprio Davi diz no Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, e apaga as minhas transgressões. Lava-me, né, de toda culpa, me purifica de todo o meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e digo, o pecado me persegue, Senhor. E contra ti, somente contra ti, o que eu tenho feito é mal, e muito mal nos seus olhos. E é justa a sua sentença, Senhor, sobre mim. Por isso, Senhor, purifica-me. Lava-me e eu serei branco como a neve. Esconde, Senhor, os teus olhos dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. E cria em mim, ó Deus, um coração puro, um coração reto, um espírito estável. Não expulsa de mim, por favor, Senhor, a tua presença e não retire de mim teu Santo Espírito. E devolve. Olha só o que acontece quando nós caímos em pecado. Nós perdemos a alegria. E devolve, Senhor. Me sustenta com o espírito reto. Devolve-me a paz. Devolve-me a alegria da salvação. Então, eu estou pronto, Senhor, para obedecê-lo. Que salmo lindo, né? Davi, através desses textos, então, ele nos ensina aqui o que é ter um coração voltado para Deus. O que é ser um homem segundo o coração de Deus. O que é ser um homem, entre aspas, íntegro, quando Deus o repreende, né? Se você hoje não se arrepende mais dos seus pecados, se você hoje acha que, entre aspas, que está tudo bem com a sua vida, que está tudo certo, se você hoje acha que, entre aspas, o adventismo, o cristianismo que você vive é suficiente para te levar para o período de maior prova da história, maior angústia da história, se você hoje, entre aspas, se engana, né? Se você hoje não se envergonha mais quando você peca, quando você faz algo que não agrada a Deus, que não agrada as pessoas, que você é muitas vezes duro com seus filhos, com palavras ásperas, talvez com seu esposo, com a sua esposa, né? Atitudes incoerentes daqueles que estão se preparando para o céu.
Se você hoje não chora diante dos seus pecados, se o pecado tornou-se algo normal e natural na sua vida, significa que você já está entre os perdidos. Porque você não vê mais nenhuma necessidade de arrependimento, de confissão. Você não vê mais necessidade de buscar o Espírito Santo. Então talvez você não seja mais alguém puro ou íntegro. Talvez não seja uma mulher ou um homem com o coração voltado para Deus. Eu quero fazer uma pergunta para vocês nessa manhã. Onde foi que vocês perderam, o que nós perdemos, a sua integridade, a nossa integridade? Onde foi que você se corrompeu? Onde foi que você se desviou do caminho? Onde foi que você deixou o pecado agir na sua vida ao ponto de destruir todo o seu ser? Porque quando a gente olha para essa história, é que Deus arranca o reinado de Saul, e justamente porque o Saul não tem um coração voltado para ele. E faz o quê? Entrega a Davi, porque Davi tem o seu coração voltado para Deus. Só que, infelizmente, ao longo da história de Davi, nós vamos ver que em determinado momento Davi também se perde. E é em cima dessa fase, esse momento da vida de Davi, que eu quero trazer algumas reflexões para nós nessa manhã. Primeiro vamos ver o contexto em que Davi está, né? Davi, ele está no auge da sua carreira. Davi, ele é o homem mais bem-sucedido da história de Israel. Você consegue imaginar, irmãos? O que isso significa? Davi era apaixonado por Deus desde a sua infância. Um homem com imensa integridade de alma, né? Testificado pelo Espírito Santo através da boca do profeta. Davi era um herói, um poeta, um rei, um servo. Ele era carismático, ele era espontâneo. Sabe, irmão, se fosse nós trazemos para os dias de hoje, a frase Davi, entre aspas, ele era o cara do momento. E era improvável, era impossível, ao olhar para toda aquela história, se você estivesse vendo naquele momento, era improvável que o projeto, entre aspas, Davi, fosse falhar, não fosse dar certo. E de fato, irmãos, seria impossível e improvável se Davi não tivesse perdido a sua integridade. Sabe, conhecendo alguns na igreja, algumas pessoas, entre aspas, alguns jovens na igreja, né? A gente podia dizer assim, não, é impossível esse jovem dar errado. Vai ser um sucesso, vai ser uma bênção para a igreja. É improvável tal fulano dar errado. É impossível e improvável, né? Fulano, cicrano, dar errado na vida. Vai tudo dar certo para ele. E eu digo para vocês que é, de fato, impossível e improvável se essa pessoa não perder a sua integridade. Se ela estiver realmente ligada completamente com Deus. A gente olha para a história aqui que Davi perdeu a sua integridade. E como é que ele vai perdendo a sua integridade? Quando ele começa a abrir mão dos valores divinos, né? E ele então vai cair em tentação. A pergunta que eu queria fazer para você ainda nessa manhã. A primeira pergunta que eu fiz para você foi: você é íntegro? Agora, outra pergunta que eu faço para você: você já foi íntegro? Existe algum momento na sua história que você já foi íntegro? Sabe, irmãos, lá em Deuteronômio capítulo 17 havia uma profecia para os reis de Israel e para o rei Davi, onde havia coisas que Davi não poderia ter e algumas coisas que Davi não poderia fazer. E uma das coisas que tem lá em Deuteronômio capítulo 17, era que Davi não podia ter muito. O rei Davi não podia ter muitos cavalos. Mas que coisa! E outra coisa que está escrito lá é que em 2 Samuel diz assim que no capítulo 17. E parece que conforme Davi agora assume o reino, né?
Davi toma para si muitas mulheres. Então ele começa a perder a sua integridade quando ele deixa de lado os valores divinos para abraçar os valores mundanos. Agora eu te convido a pensar, por que um rei de Israel, não podia ter muitos cavalos, muito ouro e nem muitas mulheres? Ele era o rei, era, entre aspas, o normal daquela época, não que Deus o aceitasse. Mas, entre aspas, naquela sociedade, o rei podia ter várias mulheres, podia ter vários cavalos. Mas isso não era o que Deus queria. Mas, na cultura daquela época, era natural, entre aspas, que ele tivesse todas essas coisas. Mas isso representava poder, né? E quanto mais poder um rei tem, mais poderoso ele é. Então, a cultura de Davi legitimava tais coisas. Porque a cultura dele dizia, olha, você tem que ter mesmo muito ouro, muita prata, muitos cavalos e muitas mulheres. É porque o público, a multidão dizia isso, a sociedade dizia. Então, Davi agora deixa Deus de lado e começa a abraçar os valores, entre aspas, que o mundo apregoava naquele tempo, que o mundo oferecia naquele tempo. E como consequência, a imagem de Davi, né, diante do povo e das nações, cresce assustadoramente. Mas o seu relacionamento com Deus cai drasticamente. A pergunta que eu faço para você, o que é mais importante para você? A sua imagem pública? O que as pessoas pensam a seu respeito? A imagem que você está construindo lá na sua empresa, na sua igreja? Ou o seu relacionamento com Deus? Ou a tua vida com Deus? O que é mais importante para você? E se você está aí respondendo para você, o que você está respondendo aí para você é verdade? Muitas vezes nós temos deixado Deus de lado para abraçar aquilo que o mundo está nos oferecendo, mesmo sabendo que é errado. Por que um rei não podia ter muitos cavalos? Qual o propósito de não ter muitos cavalos? Qual o problema de ter cavalo? Porque o cavalo era um instrumento de transporte, mas não era só isso. Naquela época, o cavalo era um instrumento de guerra, era uma arma poderosa. Então, o cavalo, naquela época, representava o poder de um rei e de um reinado. E quanto mais cavalo um rei tinha, mais poderoso ele era. Então, mais independente o rei se tornava. Mais afastado de Deus por colocar a sua confiança, entre aspas, nas suas armas, naquilo que ele tinha. Por que o rei de Israel não podia ter muito ouro e muita prata? É simples. Porque quanto mais dinheiro você tem, mais dinheiro você quer ter. E quando você começa a focar nas riquezas terrenas, você começa a se esquecer das riquezas espirituais. E você começa a focar, então quando você começa a focar nas riquezas terrenas, você começa a perder o interesse da sua missão aqui na Terra. Porque agora você tem que sustentar todo esse aparato de riqueza, você tem que ter seguro disso, seguro daquilo outro, e você começa, entre aspas, a tentar criar um muro para defender aquilo que você, entre aspas, já conquistou para não perder. Isso começa a se tornar a coisa mais importante da sua vida. Mas como que você tem que agir como cristão? E você começa a deixar de agir como Deus queria que você agisse. E Deus não quer perder os seus ungidos pelas coisas materiais desse mundo. Deus não quer perder os seus filhos. Deus não quer os seus filhos se perdendo nessas áreas da vida. Então, irmãos, a verdade é que quanto mais nós envolvemos com posse e poder nesta terra, mais nos afastamos do Senhor. O que Deus quer nos ensinar, o que Deus está nos dizendo, é que Ele é o Senhor. Ele é Deus. Ele é quem flui para nós os rios de água viva. Não são as nossas posses, não é o nosso carro, não é a nossa casa, não é a nossa terra, não é o nosso diploma. É Ele quem flui em nós as águas da vida. É Ele quem nos dá o prazer nas coisas celestiais.
Sabe, irmão, não é no dinheiro, não é no poder das coisas, não é no poder que nos é colocado nas mãos, que nos dá prazer, nos dá alegria. É Cristo em nós. Sabe, irmãos, Deus nos dá tudo o que precisamos. Nos dá saúde, nos dá influência. Sabe que esse dia eu estava lendo um texto da Ellen White que ela disse que algumas pessoas só terão contato com o plano da salvação por sua influência? Algumas pessoas jamais serão tocadas pelo poder da mensagem e da salvação sem você falar. Por isso, todo aquele que nasce no reino de Deus já nasce missionário para salvar aqueles que estão ao nosso lado. Existem pessoas, pensa em pessoas que só você terá oportunidade de falar do amor de Deus, de falar da salvação. E essa pessoa talvez nunca terá outra pessoa para fazer isso, a não ser você. Sabe, irmãos, todas essas coisas, né, vêm do nosso Deus. Essa paz, essa alegria, esse entre aspas, esse poder desfrutado dessa paz só vem de Deus, não vem das coisas terrenas. Não vem das nossas posses, não vem do nosso dinheiro, não vem daquilo que nós conquistamos. Você não precisa do dinheiro para ser feliz. O que você e eu precisamos é de Cristo. É isso que nos dá alegria. Você não precisa de posses para ter o sentido da sua vida. O que nós precisamos é de Cristo. E é por isso que nós, como igrejas, temos que voltar para Deus e buscar a presença dEle. E sermos em Deus aquilo que Deus espera de nós. Mas às vezes nós estamos tão inseridos dentro de uma cultura local, né? Que nós não percebemos a influência que nós recebemos dela. E o quanto nós somos moldados por essa sociedade e vamos deixando de lado os valores de Deus. Sabe, irmãos? Se a gente tivesse... Imagina assim, se você estivesse agora numa festa, né? Ou então assim, se você estivesse indo para uma praia, né? Se você tivesse vestido assim como eu estou vestido, será que a gente ficaria tranquilo? E pode ser que você lá todo de terno e gravata na praia, né? As pessoas vão olhar para você e começar, entre aspas, a forçar você que aquela roupa que você está ali não está em condição, como se diz, não está qual o termo que eu usaria? Não está em coerência com o momento ali, né? E aí a pressão ia fazer você, vou tirar o paletó, né? Mas ainda você não mudou. E aí, de repente, você tira a gravata e você continua até que chega o ponto, né? De a gente ser tão pressionado que a gente tira a nossa roupa, o nosso pudor, né? E vamos, entre aspas, estar no meio do povo. Só que muitas vezes a gente está fazendo isso hoje por causa da pressão da sociedade. A gente vai deixando de lado aquilo que é íntegro, aquilo que é puro, para fazer os ditames da pressão da sociedade. Onde nós estamos sendo influenciados pela cultura do mundo. E essa cultura vem nos moldando hoje. E a gente precisa ser vigilante, irmãos, para perceber a quantidade de lama e de sujeira que está ao nosso redor. E o quanto essa lama está nos atingindo. Através dos programas que nós assistimos, seja na televisão, na internet, no celular, através das músicas que a gente ouve, através das pessoas que muitos seguem nas redes sociais, né? Através dos lugares onde nós frequentamos. Sabe, irmãos, como igreja, nós precisamos andar vigilantes para entendermos que nós temos que ter um encontro com Jesus hoje, para que Ele possa lavar os nossos pés, porque os nossos pés estão cobertos de lamas. Está tudo sujo. Para que Ele possa também lavar a nossa mente, porque ela está imoral. Que Ele possa lavar o nosso coração, porque eles já não são puros. Para que Ele possa lavar também os nossos olhos, porque Ele está viciado hoje, os olhos estão viciados em violência, em prostituição, em promiscuidade. Nós precisamos ver
Nós precisamos ir ao encontro com Jesus, para que Ele possa então nos lavar, nos purificar e nos santificar. Sabe, irmãos, Deus não precisou imitar a Babilônia para manter Daniel na sua presença. E por causa disso, não foi a Babilônia que governou Daniel, mas foi Daniel que governou a Babilônia. Sabe, irmãos, Deus não precisou imitar o Egito para manter José na sua presença. E por causa disso, não foi o Egito que governou José, mas foi José que governou o Egito. Como igreja, irmãos, nós não precisamos imitar o mundo para ganhar pessoas para Cristo. Nós também não precisamos imitar o mundo para segurar as pessoas na presença de Deus. O que nós precisamos é nos encher da presença de Deus. Nos enchermos do Espírito Santo para que as pessoas vejam Deus em nós. Para que as pessoas sintam a presença de Deus através de você. E é isso que nós precisamos, irmãos. Quais são os aspectos da cultura vigente que tem feito você abrir mão dos valores de Deus? Sabe? Quais são os valores mundanos que você tem adotado para você e para sua família? Irmãos, qual o nível de lama que está cobrindo os seus pés hoje? Como anda a pureza do seu coração, a pureza da sua mente? Quais são os aspectos da cultura que isso tem freado as coisas que Deus gostaria de fazer na sua vida e na sua família? Quais são as influências do mundo que têm impedido que as bênçãos de Deus fluam sobre você? Porque quando a gente vai para Efésios 2, diz que se nós seguirmos o curso natural deste mundo, que é arquitetado por Satanás, todas as vezes que nós colocamos o foco em poder, força e prazer, todas as vezes que nós colocamos nosso foco naquilo que o mundo nos oferece, naquilo que nós seguimos aí fora, não são os ensinamentos de Cristo e nem os passos, seguindo os passos das pegadas de Cristo. Mas sim, nós estamos seguindo ao inimigo. Quantas pessoas de maneira inconsciente, involuntária, estão nesse esquema? Estão nesse, entre aspas, nesse projeto. E acham que estão no caminho certo. Deus não nos chamou para desfrutarmos dos impérios nessa terra, irmãos. Deus não nos chamou para sermos famosos, para eternizar os nossos nomes, para ser visto nas mídias sociais, para ser seguido por outras inúmeras pessoas. Deus não nos chamou para desfrutarmos dos prazeres mundanos. Sabe, irmãos? E é um grande perigo nisso tudo. Sabe por quê? Porque aos olhos da nossa cultura, e até mesmo do nosso povo, isso não é problema nenhum. Não tem mal nenhum nessas coisas. Não há nada de errado nessas coisas. E pelo contrário, isso não só nos é ensinado, como também nos é apoiado. Isso às vezes até é imposto para nós hoje, irmãos. Ter um título, ter um diploma, buscar, entre aspas, o sucesso. Sabe, muitas vezes, faça essa pergunta lá na sua igreja, com o seu povo, com os seus jovens. Pergunte para um pai, e aí, como é que está o seu filho, né? E aí o que a gente ouve, né? Ah, tá bem, tá na faculdade, tá um bom emprego, já comprou um carro, tá guardando dinheiro agora, vai fazer uma viagem internacional, vai fazer como chama? Vai viver lá no exterior para fazer um estágio, né? Tá namorando. E aí, um outro pai, você faz a mesma pergunta para outro pai, como é que tá seu filho? Tá bem. Tá lendo o Espírito de Profecia. Tá estudando para ser missionário. Tá se preparando para ir para um campo onde não tenha nenhuma presença adventista. Para salvar almas. Você vai ver a fisionomia do rosto das pessoas vão mudar quando você falar isso para ela. Mas é interessante que quando você fala que está lá na faculdade, está estudando, está ganhando dinheiro, que benção, está muito bom. Mas quando você diz, não, ele está se preparando para o reino. Está conquistando almas. Aí as pessoas vão ficar assim, nossa, que isso? Que homem estranho, que pessoa, que pai estranho. Não está preparando o filho para o mundo. Realmente, irmãos, nós não temos que preparar o nosso filho para o mundo. Nós temos que preparar nossos filhos para o céu, para o reino celestial.
Deixa eu ver que horas são, irmãos. Que eu não sei como é que está o nosso tempo. Como é que está o nosso tempo, irmã? São 5h52, pode ir até 6. Até às 6. Não pode continuar, nosso tempo está livre. São 5h22. Então, tá bom. Ah, 5h22, por 5h52. Eu falei errado, enxerguei mal aqui. É Então tá bom. 5h22. Então tá bom, vamos seguir, vamos ver como até onde a gente... perguntas, Odair. Então, não sei se vamos ver como é que vai ser. Vamos lá. Sabe, irmãos, era exatamente isso que estava acontecendo com Davi. Davi estava tão imerso na cultura local que ele começou a abraçar. Ele começou a buscar tudo aquilo que ele recebia de influência. Por isso, uma coisa, presta muita atenção na coisa que eu vou te dizer agora. As coisas que são permitidas aos outros, mas não é permitida a você. Há coisas que são permitidas aos outros, mas não são permitidas a você. Irmãos, não há nada de errado em ter muitos cavalos em Israel. Mas Deus não queria isso para Davi. Não havia nada de errado em ter muito ouro, muita prata em Israel. Mas Deus não queria isso para Davi. Tem coisas que Deus não quer para você e ponto. Acabou. É Ele, isso basta. Não importa o que o mundo está te oferecendo. Não importa a quantidade de dinheiro que vão te oferecer. Não importa a fama que você vai ter. O que importa é o que Jesus tem para sua vida. O que importa é o que Jesus sonhou para você. O que importa é o seu relacionamento com Ele. Por isso, irmãos, olhe para a sua vida nesse momento. Quais são os valores de Deus que você tem deixado de lado? O que a Bíblia diz que você não deve fazer e mesmo assim você tem feito? O que está te influenciando hoje? É Deus ou os valores do mundo? A palavra ou os ditames do mundo? Sabe, irmãos, qual foi o maior problema de Davi? Talvez tenha sido que Davi tenha ambicionado ser um grande rei, porque era isso que a multidão queria, era um grande rei. Talvez o problema de Davi é que Davi tenha ambicionado ser um grande artista, né? Ser um youtuber, ser famoso, ser conhecido naquela época. E a sociedade queria isso. Talvez Davi ambicionou ser um herói popular, né? E, no entanto, tudo que Deus queria para Davi é que ele fosse o santo de Deus, o ungido do Senhor, alguém que fosse íntegro. E muitos de nós, infelizmente, estamos nesse mesmo caminho, nessa mesma direção. Afinal, né, os artistas são populares. E hoje criou-se uma cultura no nosso meio de artistas da fé. Pessoas pedem autógrafo, irmãos. Eu já vi na igreja as pessoas pedindo autógrafo. Assina a minha Bíblia. Nossa, sabe, irmãos? Os santos de Deus, eles são anônimos. Os homens íntegros são anônimos. Os artistas, a gente tira selfie, né? A gente chega do lado dele, tira selfie com eles. Mas com os santos de Deus não dá para fazer isso. Não combina, irmãos. Não dá para fazer isso com eles. Os artistas são grandes, enquanto que os santos são pequeninos. E sabe por que eles são pequeninos? Porque Cristo é grande na vida deles. Quando você chega perto de um artista, o que você ouve quando você chega perto de um artista? Eu sou, eu posso, eu faço, eu. Mas todas as vezes que você chega diante de um homem de santo, um homem de Deus, tudo que você escuta, eu não sou, mas ele é. Eu não faço, mas ele faz. Eu não posso, mas ele pode. Não tem nada a ver comigo, mas tem tudo a ver com ele. Todas as vezes que você chega diante de um homem íntegro, de um homem santo, você é lançado na presença de Deus. E quando você está na presença de Deus, você se esquece daquele homem santo, daquela pessoa, porque Deus é tão grande. A vida daquela pessoa. Deus é tão maravilhoso. Deus é tão incrível que você começa a pensar, quem era mesmo aquele rapaz que estava falando sobre integridade? Quem era mesmo aquele menino que estava falando sobre santidade? Olha como Deus é santo, olha como Deus é incrível. O que você quer ser?
O que você tem ambicionado? O que você tem ambicionado na sua vida? Responder à demanda do mundo? De grandiosidade? De forma ilícita? Ou ser um homem santo, íntegro, com relacionamento com Deus? Segundo lugar, irmãos, Davi então perde a sua integridade. Então, julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Salmo 7, verso 8. Como é que está a sua integridade? É aí que Deus vai te julgar. Então, Davi, ele era o cara. Ele tinha conquistado muitas coisas. Havia um coro de multidões cantando: Davi, Saul conquistou milhares. Davi conquistou 10 milhares. Davi, ele era, entre aspas, um sucesso das pessoas. Então, a primeira coisa que Davi faz é abrir mão dos valores divinos. Ele começa então a investir em cavalos, começa a investir em ouro, em prata, e começa então agora a ter mulheres. Primeiro passo que Davi começa então a se afastar de Deus. Olha só que isso não é interessante para nós hoje? Quando a gente chega, entre aspas, no auge da nossa vida, a gente também começa, entre aspas, a investir em carro, cavalo da época, a investir em casa, a investir num diploma, porque a gente quer ser o cara. A gente quer ser, entre aspas, visto pelo mundo como alguém de sucesso. A gente precisa manter esse sucesso. Então a gente começa a abrir mão dos valores divinos e começamos a investir em cavalos. E depois, guardar o nosso ouro, a nossa prata, ter a nossa fonte de renda, ter o nosso sucesso empresarial, ter a nossa empresa. E depois, a corrupção. E a segunda coisa que Davi faz, ele faz, depois que ele cai nesse pecado, ele começa a distorcer a sua imagem. Em 2 Samuel, capítulo 11, verso 1, lá nos diz, né, que a primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha, então, quem? Joabe e seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Então, nessa altura do campeonato, Davi tem ali por volta de 40 anos de idade. E aqui muitos dos seus feitos, né, eram notórios, né? E talvez um certo orgulho tomou conta de Davi, né? Olha, já conquistei. Ele olha para si, para o seu império, né? Para suas conquistas, para tudo que ele tinha. E ele então começa a achar: eu sou o rei de Israel. Eu sou o cara. E aí ele começa a pensar: eu sou bom demais. E é muito interessante, né, que a nossa autoimagem ela pode ser tanto distorcida para cima como para baixo, né? Ou tudo na sua vida, entre aspas, pode ser uma desgraça, né? E vira um problema. Ou então você é bom demais, né? Mas todas as vezes que a sua autoimagem é distorcida, você está correndo um sério risco. Porque além de você estar acreditando numa mentira acerca de você mesmo, é a sua integridade que está se corrompendo. Davi não se tornou um rei de Israel porque ele era o cara, porque ele era bom. Ele se tornou rei de Israel porque ele foi escolhido por Deus, porque ele foi ungido por Deus. E se ele era o cara, entre aspas, mas não era porque ele tinha habilidades, mas porque Deus estava com eles, porque Deus estava agindo através dele. Ao longo da vida de Davi, ele nunca poderia ter se esquecido disso. E nem eu e nem você podemos fazer isso hoje. E quantas vezes, irmãos, nós fazemos isso hoje? Quando a gente pensa que tudo que a gente tem, tudo que a gente conquistou, tudo que adquirimos, é porque a gente é bom, é porque a gente tem habilidade, porque a gente tem talento. Isso é uma mentira. Isso não é verdade. O que você tem foi Deus que te deu. O dom que você tem foi Deus que te deu. A habilidade que você tem foi Deus que te deu. Deus te dá saúde para trabalhar. E você não pode se esquecer disso. Davi não lidou com o sucesso da mesma forma com que ele lidou com o fracasso. Isso é muito sério. Sabe por quê? Porque se na sabedoria de Deus ele sonhar que você não é capaz de lidar com o sucesso, ele vai reter o sucesso na sua vida.
Porque tudo que Deus não quer é que você se perca. A sua vida, a sua salvação é o objeto de Deus. Então Ele não vai permitir isso para você. Pare para pensar, irmãos. Você está preparado para orar? E todas as pessoas pelas quais você orar serem curadas? Você está preparado para isso? Ou você ia começar assim, nossa, realmente eu sou santo, eu sou poderoso. Você está preparado para isso, irmãos? Você está preparado para você? Ou será que você ia começar a pensar que você era um Deus na Terra? Você é um ser entre aspas, você é talvez a quarta pessoa da Trindade? Porque você faz e acontece. Irmão, você está preparado para cantar, para louvar a Deus e as pessoas serem impactadas pela sua voz? Você está preparado para pregar e as pessoas se converterem? Ou você começaria a pensar que você está acima, que você é maior, que você é melhor, que você é mais espiritual que os outros? Vamos parar para pensar nisso, irmãos. Que você é mais santo, entre aspas, que os outros e por isso você tem esse dom? Sabe, muitas vezes a gente recebe esse dom de Deus e a gente começa a se gloriar dele. Você está preparado para isso? Para, ao invés de usar essa glória para você, lançar essa glória para Deus? Então, irmãos, você está preparado, entre aspas, para se transformar num grande milionário? Como é que você seria se você hoje fosse um milionário? Se você tivesse muito dinheiro? Você está preparado para isso? Você lidaria bem com todo esse dinheiro? Você administraria bem esse dinheiro? Ou você seria dominado por esse dinheiro e ele destruiria a sua vida e a sua família? Quantas histórias nós vemos pela mídia, né? De pessoas que se tornaram ricas do dia para a noite e a sua integridade foi lançada por terra. Largou a esposa, largou o esposo, largou os filhos e foi, entre aspas, desfrutar dos prazeres deste mundo. Tem coisas que Deus enxerga em você, irmãos, que você não tem ideia. Há coisas que Deus enxerga no seu caráter, na sua personalidade, em quem você é, que você não tem ideia. Por isso, nada mais sábio, mais inteligente do que orarmos a Deus pedindo: Senhor, sonda o meu coração e me conhece. Prova o meu coração. Trabalha na minha vida. Edifica a minha vida, Senhor. Vê se há algum caminho errado que não vem de Ti. Porque quando nós oramos dessa forma, irmãos, nós corremos o risco de ouvir de Deus. Sabe o que, irmãos? Filho, você é um orgulhoso. Você é um pervertido. Você se veste de humilde, mas você vive por aí cantando vitória. Você se veste de piedoso, mas você não passa de um arrogante. Você precisa entender, filho, que você é apenas o meu servo. Você precisa entender que você é apenas um instrumento nas minhas mãos. Sou eu que te capacito. Sou eu que te dou habilidade. Sou eu que te dou os talentos, te dou dons. Não tem nada a ver com você. Tem tudo a ver comigo, com o nosso Deus. Sabe, irmãos, uma imagem distorcida de você mesmo pode destruir a sua vida. Sabe por quê, irmãos? Porque as pessoas não conhecem os seus limites. Elas não sabem quando parar. E por causa disso, as pessoas sempre acabam no fundo do poço. Tem muita gente que pensa: eu sou forte, eu posso fumar sem me viciar. Mas está a vida inteira fumando e não consegue largar. E não consegue dizer isso. Ah, eu sou forte, eu consigo, a hora que eu quiser eu paro com a carne, a hora que eu quiser eu paro com isso. Mas estão a vida toda dessa forma e não conseguem mudar. Ah, eu sou forte. Jovens, né? Eu posso ir numa balada, eu posso ir numa festa, não vou ficar com ninguém, não vou beber, não vou fumar, não vou usar drogas. E quando vê, tá aí usando drogas, dependente. E aí quando chega lá, dali 9 meses aparece uma criança: eu sou forte, eu achei que era forte. Eu posso conversar com essa mulher na internet, sabia? Não vai ter problema nenhum. Não vou trair a minha esposa, meu esposo. Eu posso namorar no escuro e sem fazer nada de errado. Pare de mentir para você mesmo. Você não é forte, você é fraco. Você é um fracote.
Eu também. E você? A nossa carne nos empurra para isso. Irmãos, paremos de brincar com a nossa integridade. Paremos de brincar com a nossa santidade. Pecado é algo muito sério. Quando nós temos a nossa autoimagem deturpada, mesmo que você seja o presidente da sua empresa, mesmo que você seja o dono, mesmo que você não esteja no mais alto nível da sua vida, você vai cair no mais profundo do abismo. Mesmo que você seja o melhor dos líderes da igreja, o melhor ancião, o melhor pastor, a melhor diaconisa, a melhor líder da igreja. Se você distorcer a sua imagem, achar que você consegue, que você pode, você vai cair no mais profundo do abismo. Irmãos, paremos de brincar com a nossa integridade. Aí no verso 1 do capítulo 11, no 2 Samuel capítulo 11, nós vamos ver uma coisa interessante. Davi só acorda agora na parte da tarde. Né? Davi está dormindo a parte da manhã toda e acorda tarde. Ele não é o cara, ele não é o bonzão, ele não está acima de tudo e todos, então ele pode dormir até tarde. Davi olha para tudo que ele havia conquistado e ele começa a pensar, já trabalhei demais, já conquistei com 40 anos de idade, já conquistei tudo, já posso me dar o luxo de descansar e dormir até mais tarde. Né? Tem um dito aí de um cantor famoso, né? Afinal, esse cara sou eu, né? Eu mereço ser feliz, eu mereço descansar, eu mereço repousar, eu mereço desfrutar da minha aposentadoria. Então Davi começa a abrir mão dos valores divinos e começa a abraçar os valores do mundo. E agora com tanto cavalo, com tanto ouro e com tantas mulheres, ele começa a pensar que ele é o cara. E por causa disso, ele se relaxa. Relaxa moralmente e relaxa, e como consequência disso, Davi então, ele se entrega à imoralidade. Então, esse é o terceiro passo da queda de Davi. E ali no verso 2 diz que Davi então estava ali passeando no seu terraço, e ele olhou e viu uma mulher tomando banho. Então a terceira coisa que acontece quando ele perde a integridade é que ele se entrega, ele se joga na decadência moral. Ele vê a mulher tomando banho e ele não desvia o seu olhar. Irmãos, eu tive uma experiência há um tempo atrás de um jovem que estava com um amigo e ele foi buscar esse jovem no aeroporto e eles tiveram que passar num shopping para pegar alguma coisa, eu não lembro o que foi. E de repente eles estavam indo assim os dois juntos, né? Esse jovem e esse senhor, né? De repente esse jovem desviou assim e deu a volta lá por trás dos carros assim e voltou lá na frente para encontrar com essa pessoa. Aí a pessoa falou assim, mas o que aconteceu? Por que você fez isso? Você estava indo comigo aqui, de repente você deu a volta por lá. Aí esse jovem falou assim, tio, uma pessoa de idade que estava com ele, né? É que estava vindo uma moça com uma saia muito curta. Eu quis me desviar daquilo. Eu não queria deixar a minha mente se demorar em coisas que Satanás pudesse ter oportunidade de me tentar. Que coisa linda, irmãos. Eu fiquei olhando e falei assim, nossa, nos nossos dias jovens, pensando dessa forma, agindo dessa forma. Para que a sua mente não seja contaminada. E eu não quero ficar olhando para as vitrines. Irmãos, eu costumo dizer o seguinte, se você não quer comprar os produtos de Satanás, para de olhar para a vitrine dele. A gente fica encantado com as vitrines de Satanás. E até que chega um momento como Davi, ficou encantado com a vitrine de Satanás e ficou ali e ele se entregou à imoralidade. Porque ele agora ficou olhando, caiu na tentação de continuar olhando. E ele agora então começa a desejar e ele começa então a pensar num plano. Como é que eu vou fazer para ter essa mulher? E o olhar de Davi se tornou tão pecaminoso que gerou nele um ardente desejo na sua carne. Então agora a gente vemos um homem que é segundo o coração de Deus se transformar num pecador obstinado, um ungido do Senhor, sendo agora tomado pela paixão da carne. Um homem que era íntegro se transformando num homem imoral. Um pão integral se transformando num pão francês. Então ele agora se esquece completamente de Deus. E Davi então agora se acha
tão bom que ele acha que ele tem total domínio sobre a situação. E a mesma coisa acontece com a gente hoje. Você está na internet e de repente aparece uma coisa ali e você vê o que não deve. E porque você viu o que não deve, você fica obcecado com aquilo, que agora Satanás vem e planta sementes no seu coração. E porque você está obcecado, você começa a sonhar de dia e de noite com aquilo. E os teus sonhos agora não são mais capazes de satisfazer o desejo da sua carne. Porque não é só sonho. E você começa a elaborar um plano. E você pensa agora, eu vou mudar de cidade, vou fazer uma saída noturna, vou fazer uma viagem para um lugar onde ninguém me conhece. E aí você começa a dizer para você mesmo, de forma inocente, vai ser uma vez só. É só uma vez, eu só quero experimentar. Eu não vou ficar nisso. Eu só quero saber como é. E quando você percebe, quando você se dá conta, você já destruiu toda a sua vida. Eclesiastes 10, verso 1. Assim como uma mosca morta faz cheirar todo um frasco de perfume, uma pequena tolice pode estragar toda a sabedoria. Irmãos, assim como um pequeno inseto é capaz de destruir um perfume, por mais caro que ele seja, uma pequena tolice é capaz de destruir toda a sua vida. Toda a sua vida. Irmãos, o adultério não começa com adultério. Ele começa com um olhar. Começa com um pensamento. Começa com uma risada, com uma brincadeira, com um toquinho nas costas. O viciado não começa comprando cocaína na boca de fumo, irmãos. Ele começa ali experimentando uma maconha, um cigarro, com os amigos da igreja. Sabe, irmãos, uma mosca morta estraga todo o perfume. Pequenas concessões trazem grandes prejuízos na vida espiritual. Hoje você dá um selinho na menina, amanhã você está beijando ela na boca. Depois você está colocando a mão onde não devia. Depois você está já com ela num motel. E depois de 9 meses ela está grávida. Você adquiriu uma doença. Sabe, irmãos, você entende como a gente vai se tornando flexível para o pecado? A gente vai se anestesiando para o pecado. A gente vai perdendo a nossa sensação de santidade, a nossa integridade vai se desvaindo e a gente vai achando que isso é normal, é natural, é normal na sociedade de hoje. Sabe, irmãos, toda a vida destruída começou com pequenas coisas. Por isso, para você nessa manhã, o que tem feito você ser, entre aspas, flexível? O que tem tirado o lugar de Deus na sua vida? O que tem roubado o tempo de Jesus no seu coração? O caminho da imoralidade começa com a relativização dos valores, irmãos. E termina na desonra do próprio corpo, do espírito. Irmãos, e sem Deus, isso é um caminho sem volta. Quando nós caímos moralmente, ou Jesus Cristo entra e nos restaura, ou continuaremos a cair e ficaremos sozinhos no fundo do poço. Em quarto lugar, a gente está chegando ao final, viu, irmãos? Davi perde então a sua integridade e ele começa agora a passar por cima das pessoas. E ele agora perde a integridade no relacionamento com as pessoas. Sabe, irmãos, algumas pessoas, não sei se vocês se lembram, na época de Bill Clinton, perguntaram assim, lembra que ele, quando teve aquele evento, o envolvimento dele com a sua secretária? As pessoas perguntam, mas o que isso tem a ver? A vida pessoal desse homem com a sua vida de governo, de governador, de presidente dos Estados Unidos. E sabe qual foi a resposta? Tem tudo a ver. Porque uma pessoa que não tem integridade dentro de casa não vai ter integridade com mais ninguém. Tem tudo a ver. Sempre que a integridade é quebrada internamente, ela vai ser externalizada de uma forma prática. Ela será revelada. Sabe por quê, irmãos? Porque nós interpretamos a vida de acordo com as nossas experiências. Por isso que se o seu coração estiver cheio de malícia, você vai dar malícia em tudo. Se o teu coração estiver cheio de inveja, você achará que todos têm inveja de você. Se o seu coração estiver cheio de maquinação, você vai pensar que todas as pessoas estão maquinando contra você. Se o seu coração estiver cheio de imoralidade sexual,
você vai ver pornografia em tudo, em todas as coisas, porque o teu coração está cheio dessas coisas. Então, sempre que a integridade é quebrada internamente, ela será revelada externamente. Quando a gente interpreta a vida sem integridade, como consequência, nós mostramos para as pessoas a imoralidade que há dentro de nós. Nós mostramos, então, a nossa falta de integridade na maneira de relacionar com as pessoas, na forma de olhar para as pessoas, na forma dos nossos desejos, no nosso estilo de roupa, nossa maneira de vestir, na nossa maneira de comer. Quando a gente abre mão dos valores de Deus e abraça os valores do mundo. É o que aconteceu com Davi. Ele achou que ele era o cara. Então, sem Deus e sem os valores de Deus, Davi já não respeitava mais ninguém. Ninguém. E ele começou a passar por cima de todos aqueles que se colocavam na sua frente. Quando a gente perde a nossa integridade, ao invés de abençoar as pessoas, nós passamos a oprimi-las. Quando a gente perde a integridade, nós começamos a passar por cima de todas as pessoas. E agora eu vejo o que diz no verso 3. E mandou alguém procurar quem era aquela mulher. É Betseba, filha de Eliã e esposa de Urias. Sabe, irmãos, por que será que esse texto traz tantos nomes, né? Sabe quem é Eliã? Quem é Urias? Você quem é Aitofel? Não, então presta atenção no que eu vou te dizer. Sabe quem são essas pessoas? Como Davi não foi para a guerra, ele ficou em casa. E um belo dia, ele caminhando pelo seu terraço, né? Ele viu Betseba ali tomando banho. Ele chama os servos assim, quem é aquela mulher? Eu quero que você chame essa mulher. Mas o servo, entendendo o que estava na cabeça e no coração de Davi, ele começa a dizer, Davi, essa mulher, ela é casada com um dos seus soldados de elite. Davi, essa mulher é filha de um dos seus soldados também de elite. Davi, irmãos, Davi tinha um exército composto de soldados, de 37 soldados. Esses 37 soldados que Davi tinha, ele conhecia todos pelo seu nome. Eram os, entre aspas, os 144 mil de Davi no tempo dele. 37 soldados. E aí eles andavam ao redor de Davi o tempo todo para proteger Davi, para guardá-lo, para não permitir que nada acontecesse de mal com ele. E esse servo, então, parece que quer trazer à mente de Davi, porque ele vê que as intenções de Davi não são boas em relação àquela mulher. Então esse servo começa a trazer à mente de Davi. Davi, essa mulher é neta de Aitofel, o seu conselheiro pessoal, Davi. Essa mulher é parente em todos os sentidos. Ela é muito chegada de pessoas queridas, dos seus melhores amigos, dos seus defensores. Pessoas que estão dispostas, Davi, a dar a vida por você. Mas Davi está cego, está anestesiado pelo pecado. E por causa disso, ele se permite a certas indulgências. Ele descobre daqui a pouco que essa mulher ficou grávida. Então ele manda chamar o marido dela, que está lá no campo de batalha, para ir para casa, para deitar com essa mulher, para ter ela como esposa, para que ele pense que aquele filho é dele. Mas esse homem volta do campo e olha para Davi. Davi, você se lembra de quando nós estávamos no campo de batalha, o Senhor estava junto com a gente, e o Senhor disse, como eu queria beber da água do poço, e alguns soldados. Davi, você se lembra disso? Lembro. Você lembra que nós, os teus soldados de elites, atravessamos o território inimigo durante a madrugada para buscar água para você, Davi? Lembro. E você se lembra que você pegou essa água e derramou ela no chão como oferta ao Senhor, porque ela representava a nosso sangue, como se nós tivéssemos entregado a nossa vida para te trazer isso. Você se lembra, Davi? Lembro. Pois bem, Davi, eu não posso ir para casa, Davi, ter minha esposa como mulher, porque ela representa o sangue dos meus soldados. Eu não posso ter prazer à noite, Davi, porque os meus soldados estão na guerra. E então aquele homem, Davi agora sem integridade, diante de um homem tão íntegro, né? Ele embriaga aquele homem. Só que mesmo bêbado, aquele homem permanece íntegro. E ele vai para casa e dorme do lado de fora. E aí todo mundo chega e fala assim, Davi, ele dormiu do lado de fora. Ele não dormiu em casa. Então Davi agora escreve uma carta e entrega para esse mesmo homem. Olha, irmãos, que coisa terrível. Onde nós chegamos quando a gente deixa a nossa integridade de lado.
Ele entrega essa carta para esse homem e diz para ele entregar essa carta para o seu general. E aquela carta era a sentença de morte desse homem. Irmão, você percebe até onde vai a atitude de Davi? Você percebe até onde vai quando a gente começa a abrir mão dos valores de Deus? Olha onde termina. Quando você perde a integridade, você é capaz de fazer qualquer coisa. Mas o fim é sempre o trágico. Deixa eu te dizer alguma coisa. Deus perdoou os pecados de Davi. Mas ele teve que arcar com as consequências de sua atitude. O filho dessa relação pecaminosa entre Davi e Batseba morreu. O outro filho de Davi acaba estuprando a sua própria irmã. O seu irmão fica revoltado e vai e mata ele. E esse menino começa a perseguir o próprio pai para tomar o trono, para tomar os reinados da mão dele. E esse menino agora começa a ter relação sexual com as próprias mulheres do seu pai. E por fim esse menino morre. E Davi chora por toda essa tragédia. Esse é o relato de uma tragédia causada pelo pecado. Tudo isso poderia ter sido evitado se Davi não tivesse pecado. Olha aqui para mim, irmãos. Deus perdoa os nossos pecados, mas eles não nos livram das consequências, porque pecado é algo muito sério. Se tem uma coisa que está nas tuas mãos hoje e que pode mudar a sua vida, e transformar a sua realidade, influenciar o seu futuro, essa coisa se chama integridade. Em tudo Deus põe a mão, em tudo Deus age, em tudo Deus te abençoa, enquanto você estiver lutando contra o pecado. Sabe, irmãos? E se você não parar, se você continuar no pecado, Deus vai olhar para você e perguntar, você vai continuar fazendo isso mesmo? Foi por isso que eu morri naquela cruz por você, para você ter essa vida, esse estilo de vida. Imagine assim, irmãos, um jogo de tabuleiro. Você joga um dado, pega uma carta e avança 3 casas. Aí você joga mais um dado, pega outra carta e anda 5 casas. E você anda mais 5 casas. Aí você pega uma carta que diz assim, agora fique 2 rodadas parado. Todo mundo te passa. Aí você pega a segunda carta, uma terceira carta e diz assim, volte lá na casa 0, lá na casa inicial onde você começou. E aí você perde, entre aspas, o jogo. Eu não estou incentivando você a nenhum jogo aqui, por favor, né? Estou só explicando porque eu sei como é que funciona na minha época que eu usava esses tabuleiros e brincadeiras, né? Sabe, irmãos? Muitas pessoas estão envolvidas com o pecado hoje. Estavam avançando grandemente quando estavam com Deus. E de repente, quando caíram na sua integridade, começam a estagnar. E tem que voltar lá no 0, enquanto os outros estão avançando. Sabe, irmãos? Muitos têm que voltar à casa inicial, porque perderam a integridade. Meu querido, os pecados não afetam só a sua vida. As pessoas já sabem, a vida é minha, eu faço o que eu quero. O pecado não faz só você parar no tempo, como ele também machuca as pessoas que estão perto de você. Há mães aqui que estão sofrendo pelas decisões e escolhas dos seus filhos. Há mães e pais aqui que sofrem pelas decisões e escolhas dos seus próprios filhos. Há pais que estão sofrendo pelas decisões e escolhas das suas esposas. E há esposas também que estão sofrendo pelas decisões e escolhas dos seus maridos. Passaram por cima de tudo. Sabe, as nossas escolhas interferem em todas as nossas relações. Quando Josué destrói o muro de Jericó, ele fica muito feliz porque aqueles muros eram indestrutíveis. Mas logo depois eles vão guerrear contra uma cidade pequena. Só que lá eles são envergonhados, são humilhados. E Josué então vai conversar com Deus. Deus, o que aconteceu? Por que o Senhor permitiu isso? Nós destruímos o muro de Jerusalém, de Jericó. E agora nos faz perder para uma cidade tão pequena como nesse aqui. E Deus diz para ele o quê? Há pecado no meio do povo. E porque há pecado no meio do meu povo, eu não posso abençoar a sua vitória. Sabe, irmãos, o teu pecado não só interfere na sua vida, mas interfere na vida da sua família. Por causa interfere na sua família e também interfere na sua família da igreja. Deus, então, não pode abençoar nem você e nem a tua casa. Os teus amigos mais próximos também não podem ser abençoados.
Pecado, irmãos, é algo muito sério. Por isso que Deus não tolera pecado. Se tiver pecado oculto na sua vida, Deus vai publicar no jornal. Se tiver pecado oculto na sua vida, Deus vai trazer a luz do dia. Deus vai trazer à tona. Se o Bill Clinton, irmãos, com toda a sua influência, com toda a si a seu favor, não conseguiu esconder o seu pecado, por que você acha que você vai esconder o seu diante de Deus? Se tiver pecado oculto na sua vida, Deus vai trazer à tona. Você pode trair a sua esposa uma única vez, sem ninguém saber. Mas um dia, todos vão descobrir. Você pode fazer um roubo perfeito, sem deixar nenhuma pista de que foi você. Mas um dia você vai pagar caro por isso. Você pode desejar a mulher do teu companheiro, o homem da tua amiga, sem ninguém saber. É só no seu coração. Mas todo dia isso vai vir às claras. Se existir pecado oculto na sua vida, irmão, Deus vai publicar nos jornais. E escutem, isso não é praga minha, irmãos. Isso não é profecia minha. Sabe por que Deus vai fazer isso? Sabe por quê? Porque Deus é o quê, irmão? Deus é santo. Deus é santo. E tudo que Deus quer é um povo santo, um povo justo, um povo íntegro. Homens e mulheres que busquem a Deus, busquem santidade. Algum tempo atrás, irmãos, eu conheci um texto bíblico que dizia o seguinte, que tem mudado a minha vida também. É um texto de Hebreus 12, verso 4. E diz assim, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o seu próprio sangue. Vocês podem repetir isso comigo? Na luta contra o pecado, vocês ainda não lutaram até não resistiram até o sangue. Até derramar o seu próprio sangue. Nós partimos do pressuposto, irmãos, de algo que parece óbvio, mas não é, irmãos. O pecado precisa ser encarado como adversário mortal nosso, das nossas vidas. Onde você morre pecando, ou você morre para não pecar. Mas a minha impressão, irmãos, é que as pessoas veem o pecado não mais como inimigo fatal. As pessoas estão hoje convivendo com o pecado e achando que podem conviver com ele, mas como um amigo. As pessoas veem o pecado, sabe, como se fosse? É um amigo que eu tenho que me manter distante para que Deus não fique ofendido comigo. Então eu vou deixar o pecado um pouquinho lá afastado para causar uma boa impressão em Jesus. Parece que deixar o pecado é como se deixasse um companheiro de lado, que vai fazer muita falta para nós, irmãos. Parece que nós achamos que o pecado é um companheiro que a gente precisa conviver com ele. Pecado não é isso, irmãos. Mas essa nossa ideia inconsciente faça com que não haja uma verdadeira batalha entre nós e o pecado. Mas sim um afastamento temporário. Deus não quer você um afastamento temporário do pecado. Sabe o que acontece, irmãos? O pecado precisa se tornar para nós um oponente. Ele não é nosso amigo. Ele é um inimigo fatal, uma vítima do nosso ódio. E, infelizmente, ele ainda é algo do seu amor. Um amor que disputa por seu amor com Jesus. Nós nunca lutaremos contra o pecado se ele não for para nós um inimigo. Enquanto nós não odiarmos o pecado, nós continuaremos a sentir falta dele. Eu tenho, irmãos, travado muitas lutas contra o pecado. Eu sei que talvez você também tenha passado por mesma situação. E eu não quero correr o risco de perder a minha integridade. Sabe, irmãos, ninguém vence uma luta sem dar o máximo. Ninguém vence uma luta sem que esteja pronto a chegar ao seu limite. Meu querido, minha querida, há um chamado de Deus urgente para nós, para nossa igreja. Há um chamado urgente para você, para nossa geração. Deus anseia por aqueles que vão dar a vida por Ele e pela verdade. Deus anseia por homens e mulheres que vão derramar o seu sangue na luta contra o pecado. Ou você morre pecando, ou você morre para não pecar. Não tem meio termo. É uma decisão tua, é uma escolha tua. As escolhas que nós fazemos, o estilo de vida que nós estamos tendo hoje, dá legalidade para Deus, tanto para nos proteger, como nos permitir o pecado nos atacar. As nossas escolhas e nossas atitudes gritam em alta voz: diabo, olha onde eu estou brincando com a minha integridade, estou na beira do precipício, é só você me empurrar, vem. Ou as tuas escolhas gritam em alta
voz: Deus, por favor, estou aqui em luta, estou na beira do precipício, mas eu não quero cair, me ajuda. E o Senhor vem e te resgata. O que as tuas atitudes têm gritado hoje? Diabo me destrua ou Deus me socorre? Onde você está hoje? O que você tem escolhido para a sua vida? O que você tem demonstrado no seu estilo de vida? E qual é a decisão que você toma depois de ouvir essa mensagem? Qual a decisão que você toma? Sabe, irmãos, quando eu chego na minha casa, queria mostrar aqui uma fotinha para vocês. Quando eu chego na minha casa e eu depois de sair para pregar, eu chego em casa e tenho lá meus 2 filhinhos, o Pedrinho e o Daniel mais novo. E quando eu chego em casa, eu abro a porta de casa, eu me abaixo e abro os meus braços, e os meninos estão ali brincando com os brinquedos deles, e eu fico pensando assim, será que eles vão largar esses brinquedos? E eles largam os brinquedos deles, eles vêm correndo, me dão aquele abraço, diz: papai, que saudade, papai. Sabe, irmãos, eles estão lá brincando, cheio de brinquedos. Sabe o que eu faço? Eu só espero. E fico torcendo para eles virem com toda a força que é em mim, para que eles sejam capazes de deixar os brinquedos e venham ao meu encontro. Eu fico torcendo para que eles sejam capazes de deixar as distrações de lado, para que eles venham correndo para os meus braços. Eu acredito que Deus, como Pai, como nosso Pai, não está diferente agora. Com os braços abertos para você, chamando você, filho, chamando você pelo seu nome. Filho, vem, deixa essas distrações de lado, deixa esse pecado de lado e vem para o meu encontro. Venha ser feliz nos meus braços, porque a vida está em mim. E Deus hoje está de braços abertos, esperando você, para receber você. Qual será a sua decisão? Se você quer vir correndo para os braços do Pai, venha. Eu quero terminar fazendo 2 perguntas para você. Você já foi íntegro? Eu já fiz essa pergunta lá atrás. Se você já foi íntegro e você já viveu essa integridade, essa comunhão com Deus, esse tempo que Davi viveu de fidelidade e felicidade com Deus, e depois ele deixou a sua integridade, eu pergunto para vocês, onde você deixou a sua integridade? Ela está aí hoje com você ou está lá no passado? Onde você deixou ela? E eu quero fazer um desafio a você. Se você sabe onde você deixou a sua integridade, você sabe qual o pecado que tem te afastado de Deus, eu quero dizer para você o seguinte, meu querido. O que falta para você voltar lá e resgatar essa sua integridade? O que falta? O que precisa acontecer? Será que Deus vai ter que expor todo o seu pecado? Ou será que hoje você, ao ouvir a sua voz, vai confessar e abandonar e voltar para os braços de Cristo? Sabe, irmãos, esse aqui é os meus filhos, Pedro e Daniel. Você também é um filho de Deus, está esperando por você hoje. Deus está esperando ardentemente para que nós hoje possamos abraçá-lo e com integridade pregar uma mensagem ao mundo. Teme a Deus e dá-lhe glória, porque chegou a hora do seu juízo. Que Deus abençoe você e que dê a você um ótimo dia em Cristo Jesus. Amém. 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 Pode orar por nós. Amém. Louvado seja Deus por essa mensagem tão poderosa na nossa